Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. É um prazer tê-lo conosco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, vamos falar sobre a rede de fast food Burger King e o sanduíche de costela. Vamos falar de um tema importante para o produtor rural que possui trator ou máquina sem registro e poderá ser multado. Vamos falar sobre um curso de agrosilvicultura. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo iniciou a semana com preços pouco alterados nas principais praças de produção e comercialização do país. Segundo o analista das safras e mercado, o Fernando Henrique Iglesias, ele disse que os agentes permanecem atentos às notícias que partem da China. O lockdown em relevantes regiões daquele país segue em curso e produzindo algumas dificuldades logísticas, principalmente em Xangai. Já surgem informações sobre escasseamento de contêineres frigoríficos ao redor do mundo em função da lentidão no maior porto do planeta. Ainda existem unidades frigoríficas embargadas em função da presença da proteína da Covid-19 em embalagens, o que vem trazendo distorções regionais em função da importância das exportações destinadas à China. No mercado doméstico, a demanda prevista para a primeira quinzena do mês tende a oferecer algum suporte aos preços, considerando o Dia das Mães como relevante ponto de consumo, pelo menos é o que assinala a Safras e Mercado. E agora vamos comentar sobre a rede de fast food Burger King. Depois do McDonald's, o Procon proibiu a rede de fast food Burger King de vender o hambúrguer Whopper Costela em todo o Distrito Federal. O órgão da Secretaria de Justiça e Cidadania do governo local considerou que existe publicidade enganosa na comercialização do sanduíche com hambúrguer produzido à base de paleta suína e aroma de costela. A informação sobre a real composição do sanduíche não é disposta de modo claro e ostensivo na publicidade do produto, induzindo o consumidor a erro. Pelo menos é o que registrou o órgão em nota. Segundo o Procon, a decisão se dá pela urgência em se coibir infração que atinge um grande número de consumidores. O Burger King não pode vender o sanduíche até a correção total da publicidade, sob pena de sanções com multa, apreensão dos produtos ou até interdição do funcionamento das lojas da rede. Pelo menos é o que aponta o Procon. Mais uma vez, vemos uma grande rede cometendo infração grave na publicidade de seus produtos. No caso do Burger King, a forma como o nome Costela é utilizado e como é feita a publicidade do sanduíche levam o consumidor a entender se tratar de sanduíche feito de costela e não contém apenas aroma de costela. Se não está claro para o consumidor, é publicidade enganosa. Pelo menos é o que defende o diretor-geral do Procon, Marcelo Nascimento. E agora eu vou conversar com Mariana da Silva. A Mariana, ela é advogada do escritório Bueno Mesquita e Advogados. E nós vamos falar de um tema altamente interessante, que nós já falamos há algum tempo aqui dessa nova normativa. Nós vamos falar sobre, principalmente para o produtor rural, que possui trator ou máquina sem registro. E se não tiver registro, você poderá ser multado. Doutora Mariana da Silva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito bom dia. E eu tenho certeza absoluta que esse é um tema muito relevante. Acredito que a maioria
não tenha nenhum documento sobre a máquina. Tudo bem com a senhora? Olá, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer contribuir com o programa. Eu agradeço o especial convite. Bom, doutor... pode falar. É isso mesmo. Quer dizer, precisa ter o registro do trator ou da colheitadeira, principalmente para quem trafega, vai de uma fazenda para outra, de um município para outra. E na maioria das vezes isso nem acontece, né? Exatamente. Bem, o Renagro, que é o regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, ele foi aprovado recentemente, né, pelo Decreto 11.014 de 29 de março de 2022, e ele é, como você disse, obrigatório para tratores e máquinas agrícolas, né? Após o registro, o proprietário obterá esse documento Renagro, sem ônus, e esse documento, que é individual para cada trator ou máquina, ele é válido em todo o território nacional e, para transitar em via pública, será obrigatório que o condutor apresente esse documento, de forma física ou digital, sob pena de ser multado. Bom, tem um detalhe muito importante vamos supor, no trânsito de máquinas agrícolas. É muito comum um trator sair de uma fazenda, ir para outra, uma colheitadeira, um próprio trator de esteira também. E, basicamente, não tem nenhum documento. Quer dizer, ninguém anda com documento de trator e nem estavam preocupados em tirar isso. Só que agora a normativa está valendo. Desde março, quem não tiver esse documento da máquina, da colheitadeira, seja lá qual ela for, e se a polícia pegar, provavelmente, com certeza, ou vai ser multado, vai ter até o trator apreendido, a máquina apreendida. É isso mesmo? Em se tratando de um documento cujo porte ou apresentação será obrigatório, o proprietário estará sujeito às mesmas medidas administrativas aplicadas para os veículos convencionais, ou seja, a multa e a retenção do veículo até a apresentação do documento. Vale dizer que o Renagro ele é facultativo até 30 de setembro de 2022. Após esse prazo, ele passa a ser obrigatório para os veículos que transitarem em via pública e facultativo para aqueles que não transitarem em via pública. E uma informação que é bastante relevante é que o Renagro ele é facultativo para os tratores ou máquinas agrícolas produzidos antes de 2016, ainda que transitem em via pública. Bom, queira ou não, tem que tirar o documento, tem que estar com o Renagro na mão. Agora, como é que o produtor, o dono da máquina, faz para tirar o Renagro? É isso mesmo. O primeiro passo para fazer o registro é preparar um pré-cadastro junto à concessionária autorizada da marca. Essa concessionária ela vai analisar os documentos originais do proprietário e do equipamento, né? Como a nota fiscal, a numeração de chassi ou série. Depois disso, o produtor já poderá regularizar o seu trator ou máquina via cadastro definitivo no IDEAGRO. IDEAGRO é o aplicativo do mapa desenvolvido para o registro de propriedade desses bens, né? E vale dizer também que esse procedimento ele se aplica tanto para os equipamentos novos quanto para os equipamentos usados. Bom, se eu comprar uma máquina hoje, nós estamos no mês de maio de 2022. Quando eu adquiro essa máquina 0 quilômetro, ela já vem com a documentação, a concessionária é obrigada a oferecer esse documento ou não? É importante que o proprietário solicite esse pré-cadastro já para a concessionária e já saia de lá com esse pré-cadastro para que ele possa, em seguida, finalizar via o aplicativo IDEAGRO. E esse documento que vai ficar, por exemplo, o documento físico, esse papel que vai ficar comigo, como se fosse o IPVA de um carro, por exemplo,
esse documento, queira ou não, eu vou ter que estar andando com ele, porque, de maneira geral, quem anda com o trator, quem faz esse trânsito todinho, geralmente é um funcionário da propriedade. Então, esse documento vai ter que estar junto ao trator, correto? Correto. Será obrigatório que o condutor apresente esse documento de forma física ou digital, sempre que ele estiver transitando em via pública. Bom, doutora Mariana, a senhora me falou que até 2016, de 2016 para cá, tem que ter o Renagro, correto? De 2016 para trás, não há necessidade? Não há necessidade. Pelo menos é o que o decreto trouxe, né? Trouxe essa faculdade, não é obrigatório. Só que para que os proprietários usem dos benefícios que esse registro traz, a gente recomenda que, ainda que estejam desobrigados, que eles possam proceder com o registro também. Bom, eu acho que, de maneira geral, você que está nos acompanhando e é produtor rural, eu acho que o interessante é o seguinte: novo, ousado, 2016 para frente ou 2016 para trás, eu acredito que seria muito louvável tirar esse Renagro, ter esse documento na mão, para evitar qualquer problema. Porque se você passar diante de uma barreira da Polícia Federal até achar o ano do trator e sem explicar que aquele trator era do seu avô, a coisa vai longe, né? Até explicar vai ter muito problema, né? É isso aí. E o Renagro, ele é gratuito para o proprietário, né? Ele contribui garantindo a propriedade do equipamento. Isso traz maior segurança na hora de comercializar e também para acessar seguros mais baratos, né? Se trocar a propriedade, o sistema vai permitir atualizar. É uma inovação que contribui também nos casos de furtos e roubos, que a gente sabe que acontece bastante, infelizmente. Então, a ideia é que esse cadastro ele seja acessado pelas polícias federal, rodoviária federal e estaduais para auxiliar na busca nesses casos de furto e roubo, né? E é por essas razões que, como eu disse, nós ainda que desobrigados, nós recomendamos que se proceda com o cadastro. Tá certo. Bom, eu conversei com a doutora Mariana Silva, ela é advogada da Bueno Mesquita e Advogados. E se você quiser tirar mais algumas dúvidas e quiser falar com a doutora Mariana, o telefone dela é o 16, o DDD 16 99624 7432. 99624 7432. Doutora Mariana da Silva, muito obrigado pela sua presença, muito esclarecedor essa conversa que nós tivemos e até uma próxima oportunidade, ok? Muito obrigado. Conte sempre conosco, muito obrigada. Um abraço. Outro, tchau, tchau. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de milho e também das oscilações significativas nos preços internacionais das principais commodities. E vamos comentar sobre um curso de agrosilvicultura. Nós voltamos já, é um minuto só. Dia das Mães Ema, as melhores ofertas para você presentear a grande estrela da sua vida. Leve uma fritadeira Air Fryer por somente R$ 399 à vista ou em 15 vezes mensais no carnê. Fogão 5 bocas Cooktop, apenas R$ 719,90 à vista ou em 15 vezes mensais no carnê. Conheça também nossa linha de moda e perfumes com preço e condição especial em até 10 vezes sem juros no carnê ou cartão. Compre também pelo site. Pra você, por você. Com cartão Bretas na mão, você sempre economiza. Todo dia uma sessão diferente entra com até 30% de desconto. E no final você ainda parcela suas compras em até 6 vezes fixas. Faça já seu cartão Bretas pelo app.
Depois de 3 anos, eles estão de volta a Goiânia. Henrique e Juliano. Domingo, dia 5 de junho, no estádio Serra Dourada. Eu implorei. A 99,5 FM sorteia vários convites open bar. E um dos sorteados ainda vai tirar fotos com a dupla nos camarins. Exclusiva da Rádio dos Grandes Shows. 99,5. A qualidade, a variedade e o preço baixo do Costa Atacadão ganham mais um endereço. Chegou a nova loja da Avenida Goiás, Shopping Estação Goiânia. E olha que ofertas! Açúcar cristal Itajá 5 quilos, R$16,49. Farinha de trigo Vitoriosa 1 quilo, R$3,49. Cerveja Skin lata 350 ml, R$1,97. Cupim B Minerva quilo, R$26,99. Costa Atacadão, é só vantagem, é só pra você. Avenida Goiás em frente à rodoviária no Shopping Estação Goiânia. Beba com moderação. O que é que vocês estão fazendo aí, hein? Escolhendo onde a gente vai comprar seu presente? Vai lá na loja Zema. O Juliano vai dar um descontinho que faz qualquer mãe morrer de orgulho. Neste Dia das Mães, encontre os melhores presentes e as melhores condições na loja Zema mais próxima de você. Dica de mãe nunca falha. Zema, aqui sua mãe também é nossa estrela. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mercado do milho. Os agentes do setor brasileiro de milho seguem atentos às condições climáticas desfavoráveis à semeadura lá nos Estados Unidos e ao desenvolvimento das lavouras de segunda safra aqui no Brasil. Contexto que vem limitando a liquidez no spot nacional, ou seja, entre as empresas. Segundo colaboradores do CPEA, parte dos consumidores relata que estoques confortáveis, enquanto vendedores analisam a necessidade de realização de caixa e ou liberar espaços nos armazéns. Lá nos Estados Unidos, desde o início da temporada, as baixas temperaturas têm atrapalhado a semeadura, que está em ritmo lento frente ao esperado pelo mercado e também na comparação com o ano anterior. Conforme dados do boletim informativo do CPEA, a produção norte-americana é estimada pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 383 milhões de toneladas. E, caso a produtividade caia, diante de previsões de condições climáticas frias e úmidas, a demanda pelo milho brasileiro pode crescer. Vale lembrar que outros importantes fornecedores do cereal, como Ucrânia e Argentina, também enfrentam problemas na atual temporada. Lá na Ucrânia, além das interrupções dos embarques pelo Mar Negro, a semeadura prevista para abril e maio pode não acontecer de maneira ideal devido às dificuldades no transporte de insumos. Já a Argentina, a Bolsa de Cereais estima que serão produzidas 49 milhões de toneladas na safra 21-22, 3,5 milhões de toneladas a menos que na temporada anterior. Já aqui no Brasil, a semeadura da segunda safra foi finalizada e o desenvolvimento das lavouras está, assim, de maneira geral, satisfatório na maior parte das regiões. No entanto, produtores de algumas praças, principalmente da região centro-oeste, estão em alerta, visto que não chove há mais de 2 semanas na região. E agora vamos comentar sobre as oscilações significativas nos preços internacionais das principais commodities. A guerra entre Rússia e Ucrânia trouxe incertezas e oscilações significativas nos preços internacionais das principais commodities. Commodities são produtos agrícolas e minerais comercializados no mercado externo. E essas commodities agropecuárias, pelo menos estão apontando, assim, pela nota que foi dada
pelo IPEA, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com a Conab, com a CPEA, está destacando que a Rússia é atualmente a maior produtora mundial de petróleo e gás e que nas últimas safras se tornou a maior exportadora de trigo do mundo e importante fornecedora de alimentos para a Europa e Ásia. Na outra ponta, a Ucrânia é uma das principais fornecedoras de milho e óleo de girassol. Os dois países têm peso relevante no mercado internacional de insumos agrícolas. Os pesquisadores avaliam que as sanções econômicas impostas por diversos países ao mercado russo e algumas quedas na produção em decorrência dos efeitos climáticos que afetaram as safras de grãos na América do Sul, em especial Brasil, Argentina e Paraguai, podem fazer com que o mercado mundial de commodities agropecuárias experimente novas altas nos próximos meses, com reflexos nos preços aqui no Brasil. E agora eu vou conversar com Roberto Neslinger. O Roberto Neslinger, ele é diretor da Fazenda da Barra, aqui no estado de Goiás, no município de Nazário. E nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre um curso. Esse já é a terceira etapa de um curso que acontece lá na Fazenda da Barra sobre silvicultura e agrosilvicultura. Roberto Neslinger, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante. Eu, quando vi a sua postagem aí na internet, fiquei muito, assim, vamos dizer assim, querendo fazer rápido essa entrevista, porque eu sei que isso é um negócio altamente interessante, você conhecer um pouco sobre silvicultura e automaticamente sobre agrosilvicultura. Roberto Neslinger, o que levou você lá da Fazenda Barra a dar curso sobre essa área? Olá, Antônio. Primeiro, obrigado pela oportunidade de chamar a gente até aqui. Antônio, a Fazenda da Barra, como um todo, a gente está no estado de Goiás já há 15 anos e a gente decidiu explorar as diversidades da terra, né? Como toda propriedade, a gente tem erros e acertos e vimos uma grande oportunidade no sistema de LPF, onde isso se iniciou. E ao decorrer da própria produção da LPF, foram surgindo mais dúvidas e dúvidas, e onde encontramos um profissional de excelência, o Pedro Frâncio, que compõe com a gente nesse curso, para conseguir explorar de melhor forma a silvicultura. Por quê? Muita gente hoje em dia ainda tem certas dúvidas sobre o meio florestal. E nesse curso a gente quer passar o conhecimento e a experiência que a Fazenda teve e vem tendo com o desenvolvimento disso. Desde o ganho que o gado tem na área de LPF com florestal, desde para carne e para o leite, e nisso o compensatório com o ganho da árvore que você vai ter no final, da madeira, da commodity. Então, com isso tudo, a gente quer realmente dividir o conhecimento. Olha, você que está nos acompanhando agora, eu vivo o ILPF já há mais de 20, 25 anos. E que a gente está vendo, está participando, vai em uma fazenda, vai em outra. Os resultados são simplesmente fantásticos. Acontece que existe um tabu entre os produtores rurais que acha que isso aqui atrapalha. Muito pelo contrário. Você não vai engordar boi ou tirar leite, enfim, você vai fazer um sistema completo, vamos dizer assim, beneficiando todo a sua propriedade. Você vai ter um complexo altamente produtivo quando você entra através da ILPF, ou seja, do plantio de árvores com pasto, lavoura com árvore, enfim. É um conjunto de fatores que faz com que você ganhe mais. Você ainda que tem aí dúvidas quanto a isso, está aqui uma baita de uma oportunidade de fazer esse curso e ver ao vivo como que a coisa funciona.
Quer dizer, você melhora a sua propriedade rural, você melhora o seu solo através da introdução da silvicultura, da agrosilvicultura. É mais ou menos isso? Sim, perfeitamente. A gente vê muita diferença na resposta do próprio animal, da própria cultura que a gente integra. E quando você realmente vê a diferença, você nota que a própria terra agradece. Você altera todo o microclima da região, ali da sua propriedade. Você altera tudo. E eu vou dizer mais uma coisa ainda. Muita gente que planta soja e milho, entra soja, sai milho, entra soja, sai milho, milho e soja, e adubo e calcário e tal, você pode não acreditar, mas você está matando o seu solo. É igual você beber muito remédio, você está bem, a saúde está legal, mas o seu fígado está indo embora. E a hora que você menos esperar, o seu fígado vai dar o sinal. É o caso que está acontecendo com uma boa parte de solos, não só no Brasil, mas como no mundo todo. Tem muita gente com solo doente e cada ano que passa ele aumenta a quantidade de fertilizantes. Sim. Isso, às vezes você não está sabendo, mas já existem tecnologias e uma delas é essa daqui. É você, através da silvicultura, da agrosilvicultura, fazer toda a transformação e melhorando o seu solo. E mais uma curiosidade, 99% do que existe do planeta vem da terra, viu? Vem do solo. E se não ajudar... E esse trabalho que o Roberto está fazendo é um trabalho que valeria a pena você conhecer, participar, né, Roberto? Com certeza. É uma experiência e uma aquisição de conhecimento que otimiza tempo para o produtor. Para o produtor, para o próprio profissional da área, porque mesmo sendo há 25 anos, tem muita gente para a gente colocar essa ideia na cabeça, fazer essa transformação para ver o resultado. O produtor, o profissional tem que provar do resultado para dizer e ter aquela certeza do que faz. Uma curiosidade é o seguinte, a integração lavoura-pecuária, floresta, quando fala floresta, a turma às vezes assusta. Lembra da Amazônia, né? Aquele monte de... Não é bem isso aí. Mas vamos falar eucalipto, vamos falar eucalipto. A floresta, o eucalipto com capim, nas propriedades que a gente tem observado, a madeira te dá lucro, o pasto você coloca mais unidades animal por hectare, você fica com solo muito melhor, não tem vento, tem uma quebra, a própria árvore quebra esse vento. Como nós falamos, cria um microclima excelente. Então, eu gostaria, Roberto, de dar mais informações aqui, principalmente se você quiser. Tem o telefone aí do Roberto, é o 62, é o 99600-4323. 629-9600-4323. Tá aí, liga para ele, conversa, vai lá, faz o curso. Quantos dias são? Um dia completo de curso. Pois é, um dia. O que é um dia? Vai ser um dia totalmente diferente, né? E colado em Goiânia, né? 90 quilômetros daqui de Goiânia. 70 quilômetros. 70 quilômetros aqui. É Nazário. Isso. E lá você tem o quê? Só para a gente encerrar, que já me deram o sinal. De árvore, o que você tem lá plantado? Árvore nós temos eucalipto e mogno africano. Então pronto. E tem muita gente que plantou mogno africano e fala, isso aqui não dá certo. Não dá porque não cuidou direito. É igual pecuária. Não, pecuária, arroba tá barata, pecuária é um negócio que se levar, dá um lucro fantástico. Certo? Certo. Roberto, muito obrigado. Sucesso aí na sua empreitada, na terceira empreitada, no terceiro curso. E eu vou me comprometer com você que... Deixa dar uma acalmada, nós vamos lá fazer uma matéria. Tá certo? Com certeza, vai ser um prazer recebê-los. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a alegria evita 1000 males e prolonga a vida. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto. Continuação.